Olá a todas e todos, meu nome é Alessandro Soares, eu sou professor de Direito Constitucional na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professor na Faculdade Escola Paulista de Direito e também coordenador de um curso de pós-graduação em Direito Público na Faculdade de Direito do Damásio. E estou aqui um pouquinho para falar com vocês sobre carreiras jurídicas, sobre mercado, sobre algumas perspectivas do mercado de trabalho. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre, logicamente, a minha própria carreira, né, acadêmica, carreira jurídica, a experiência de vida que eu tenho com relação ao mundo do mercado de trabalho. Mas antes, contudo, eu tenho que fazer um alerta para vocês, que é o seguinte, embora todo mundo gosta de fazer sempre uma narrativa de vida, como se fosse uma espécie de, olha, sigam essa experiência, a minha experiência é uma experiência de sucesso, e então se você de alguma forma imitar a minha experiência, você vai chegar lá. Bom, primeiro vamos desacreditar disso, né? Porque não existe isso. Você repetindo simplesmente o que os outros fizeram, aliás, muito provavelmente você vai errar com relação à sua carreira, muito provavelmente você vai cometer muitos erros que vão ser prejudiciais para aquilo que você deseja enquanto vida profissional. Então, muito cuidado. Quando as pessoas narram a própria experiência, você tem que fazer simplesmente tomar essas experiências como um ponto de vista crítico, né? Analisando exatamente como é que foi aquela experiência e quais são os pontos importantes que podem contribuir para a sua carreira. Não significa que você tem que imitar as pessoas e que aquilo seja o sinônimo de sucesso. Outra observação que eu gostaria de fazer é essa questão do sucesso profissional, né? Todos nós temos perspectivas com relação à vida, todos nós temos sonhos com relação, por exemplo, à vida profissional. Contudo, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos do sucesso, né? A gente quer ter sucesso na vida. A questão é, o que é ter sucesso? Então essa é uma pergunta que você tem sempre que se fazer quando você pensa numa carreira, né? Tem algumas pessoas que o sucesso é simplesmente um retorno financeiro. É claro que o retorno financeiro, no mundo que nós vivemos hoje, esse retorno financeiro ele é essencial. Primeiro que ele é essencial para você sobreviver. Não há como você sobreviver sem você, de alguma forma, adentrar ao mundo do mercado de trabalho e receber recursos para isso. Então, o sucesso financeiro é algo importante. Mas esse sucesso financeiro, ele vem com diversas outras questões, desde qualidade de vida, questões de ordem ética nos seus comportamentos, etc. Então, muito cuidado quando nós falamos, né, de sucesso, de uma carreira de sucesso. Existe aí no mundo muita gente elogiando pessoas que simplesmente recebem recursos, ganham muito dinheiro, acumulam dinheiro loucamente, aliás, às vezes dinheiro que nem mesmo ela vai conseguir gastar ao longo da vida, e isso de alguma forma representa simplesmente, né, que ela está reproduzindo uma desigualdade no mundo, é uma reafirmação de um mundo que provavelmente nós não queremos. Então tem questões éticas, tem questões de ordem pessoal, tem questões de ordem de qualidade de vida que você deve sempre imaginar quando você pensa no sucesso profissional. Bom, eu sou advogado, me formei em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu sempre estudei em escola pública, fiz cursinho popular. Durante a faculdade, e aqui um ponto que eu acho que é essencial a gente afirmar aqui, eu fiz faculdade de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e eu recebi bolsa de estudo da universidade para realizar o meu curso de graduação. Isso foi muito importante para mim. Hoje eu sei que existe um conjunto de discussões sobre políticas públicas com respeito a bolsas de estudo e eu estou aqui para dizer para vocês que bolsas de estudo são importantes. E mais do que isso, cuidado! Mesmo quando é uma instituição de ensino particular que está te conferindo, te dando, entre aspas, uma bolsa de estudo, é muito importante você entender que esta bolsa de estudo ou qualquer outro tipo de benefício que você receba, ela está vinculada a políticas governamentais. Ou seja, elas não vêm do céu,
elas vêm porque existe uma política governamental, porque existe coalizões de governo, porque existe maiorias parlamentares que aprovam legislações e essas legislações garantem muitas vezes benefícios fiscais para as instituições de ensino e que vai produzir e reproduzir políticas públicas diversas, como por exemplo uma bolsa de estudo que vai possibilitar que alguém que não tenha renda suficiente consiga realizar os seus estudos. Então, se tem uma coisa que eu gostaria de afirmar para vocês aqui, é você tentar sempre verificar na sua vida e nas instituições, como uma instituição de ensino superior, que muitas das medidas tomadas por instituições particulares estão vinculadas a políticas públicas introduzidas pelo Estado. Eu falo isso porque nos últimos tempos muita gente tem demonizado o Estado, né? Sem perceber muitas vezes, aliás, que a sua vida está tocada por diversas medidas políticas públicas de incentivo, como por exemplo de incentivo à educação, que possibilita que elas estudem, que elas evoluam na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Bom, feita essa observação, passo a fazer comentários sobre perspectivas, pelo menos que eu tenho com relação ao mercado de trabalho e o mundo do direito, e o mundo jurídico e universitário, a partir de algumas provocações que me foram feitas aqui para falar com vocês. Primeiro, a questão dos desafios da universidade. E aí, para falar dos desafios da universidade, eu queria fazer algumas observações para vocês. E, logicamente, falar dos desafios na universidade, aqui eu estou falando também dos desafios do mercado de trabalho, tá? Dos desafios do mercado de trabalho, que são coisas que eu acho que você deve estar atento, você que está aí, né, pensando, né, em como atuar, em que curso fazer, ou que já está fazendo um curso, né, de alguma forma de graduação, ou pensando em fazer um curso, prestando vestibular, você tem que ter algumas perspectivas que me parecem muito importantes. E eu diria para você que quando eu fiz cursinho pré-vestibular e fui fazer vestibular, etc., eu não tinha essa perspectiva antes e eu confesso para você que eu não recebi nenhum tipo de informação desse gênero quando eu estava fazendo os meus cursos preparatórios para vestibular, etc. Bom, primeiro o desafio da técnica e o desafio da política. Duas dimensões que me parecem importantes aqui e que está vinculado à nossa vivência, à vivência de vocês, que vocês terão ou têm na universidade e que de alguma forma está vinculado também ao mercado de trabalho. O que eu quero dizer com essas dimensões da técnica e essa dimensão da política, né? Primeiro, nós imaginamos, e eu e vocês, todos nós imaginamos, que o mercado de trabalho, se você não imagina isso, saiba isso agora também, que o mercado de trabalho requer da gente conhecimento técnico. E no direito significa capacidade de dominar conceitos, ideias jurídicas, capacidade de analisar situações concretas e resolver problemas concretos. Eu digo para você o seguinte, se você faz um curso de direito, por exemplo, né, se você faz um curso de direito e você vai procurar um emprego, um estágio, o que seja, depois desse curso ou durante o curso, o que as pessoas esperam de você é uma capacidade de escutar um problema, né, de uma pessoa, então uma pessoa que está se divorciando, uma pessoa que está fazendo a partilha de bens, ou questões vinculadas a políticas, a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma, ou se uma pessoa podia ser presa ou não, coisas, né, vinculadas ao sistema de justiça. Essas narrativas, quando chegam de você, as pessoas esperam que você consiga resolver esses problemas jurídicos. Que você, ao escutar uma história sobre uma situação jurídica, você consiga interpretar juridicamente essa situação e dizer, olha, vai acontecer isso, se você fizer isso, vai acontecer isso, se você fizer isso. É isso que se espera de você, minimamente, no mercado de trabalho jurídico. Logo, há uma demanda de estudo brutal, né, do ponto de vista técnico, que você conheça esses conceitos, que você domine as ideias jurídicas, o que te demanda esses, né, pelo menos aí, 5 anos de faculdade de intenso estudo. É importante dizer que, né, nessa ideia de que, bom, eu tenho que fazer um curso de direito, eu tenho que ter conhecimento técnico,
As pessoas que fazem esse curso, que vão adquirir essa técnica e que acreditam que essa técnica é a coisa mais importante para ter sucesso, olha só, no mercado de trabalho, elas têm que primeiro se auto-perceber que elas são diferentes entre si. As pessoas que estão fazendo esses cursos de direito, eu estou falando logicamente do curso de direito, turma, mas vale para qualquer curso, para qualquer formação. As pessoas que realizam uma formação numa universidade, num curso, que se preparam num curso vestibular para a universidade, elas são diferentes. Elas são distintas. Elas vêm de regiões diferentes, elas têm uma cultura diferente, elas têm uma cultura distinta, elas têm um tipo de vida distinto uma das outras. E isso é importante dizer. Isso é muito importante dizer. Porque quando nós falamos dos desafios da aprendizagem, daquilo que você vai aprender na universidade para ter técnica suficiente para ir para o mercado de trabalho, as pessoas não, elas podem até ter, olha só, o mesmo desafio, mas o impacto desse desafio para cada uma delas é completamente distinto, turma, porque elas são diferentes. Então, por exemplo, se você vai prestar vestibular e você vai estudar de manhã numa universidade, você tem uma certa perspectiva. Por exemplo, algumas pessoas que vão para o horário da manhã, antigamente tinha mais isso, hoje um pouco menos, mas se espera, né, que ela tem uma perspectiva de entrada no mercado de trabalho distinta da pessoa que estuda à noite, por exemplo. É óbvio que uma pessoa que estuda à noite, depois do dia inteiro de trabalho, chega muito mais cansada na universidade, tem mais dificuldade de realizar o processo de aprendizagem. Por outro lado, a pessoa que estuda de manhã chega, em tese, mais descansada para realizar esse trabalho. Isso é uma distinção entre essas pessoas. O desafio, olha só, da aprendizagem, daquilo que elas devem aprender, da concentração nos estudos, nas aulas, etc., é o mesmo. Contudo, essas pessoas são distintas e os desafios vão representar obstáculos distintos também. É óbvio, é muito mais difícil você estudar depois de ter trabalhado o dia inteiro do que você estudar de manhã. Isso é natural. Lógico, pode ter uma pessoa diferente da outra, que essa perspectiva não seja tão pesada. Mas é importante a gente frisar isso. Uma pessoa é diferente da outra e ela deve realizar a sua aprendizagem. Outro elemento importante dessas distinções, a questão do tempo. Ponto fundamental, né, para você adquirir conhecimento é você ter tempo para adquirir esse conhecimento. E quando você trabalha, você tem um desafio gigantesco quando você trabalha e estuda ao mesmo tempo. Por quê? Porque você vai ter que dividir o seu tempo de trabalho com o seu tempo de estudo, com os demais tempos que você necessita na tua vida, como, por exemplo, tempo para realizar toda a parte familiar sua, ter a sua vida particular, lazer, cultura, etc. E, além de tudo isso, ter tempo para estudar, tempo para trabalhar. E isso é um baita desafio que você vai enfrentar na universidade, que você vai enfrentar no mundo do mercado de trabalho de maneira geral. Então vejam, nós acreditamos então que se nós adquirirmos muita técnica, conhecimento, nós seremos reconhecidos pelo mercado de trabalho. As pessoas, é como se fosse quase automático. Se eu falar inglês, francês, alemão, for super preparado, né? Super preparado no direito, se eu tiver feito vários cursos durante a faculdade, participado de vários workshops, trabalhos, etc., ter feito pesquisa, feito tudo aquilo que as pessoas esperam no mundo acadêmico, lá na frente eu vou ter o sucesso. Eu tenho uma coisa para dizer para você, isso não é verdade. Repito, isso não é verdade. Por quê? Porque junto com essa parte técnica, esse seu esforço pessoal, que tem a ver com desafios distintos, porque as pessoas são diferentes, com vidas diferentes, grupos sociais diferentes, ele tem que vir casado também com um elemento que eu chamo de política. Política. Não basta você ser simplesmente preparado tecnicamente. E quando eu falo de política, cuidado, eu estou falando de capacidade de se relacionar. Eu estou falando de capacidade de participar de eventos, de estar presente, de se dedicar.
de articular com pessoas, de participar de eventos. Na universidade é muito importante isso. É muito importante. Tem algumas pessoas que não gostam muito disso, mas eu diria que é a parte essencial do seu sucesso, que é a parte essencial para você casar toda essa técnica, essa sua dedicação e esforço na universidade, e que é necessário. E quero deixar afirmado aqui para você que esse esforço ele é doloroso, a aprendizagem é dolorosa, é difícil. Não espere um processo de puro prazer, por mais que você possa gostar de estudar, da prática, da relação acadêmica, da aprendizagem, por mais que você goste do mercado de trabalho, do estágio, etc., tudo é um pouco doloroso, porque isso é aprendizagem. Isso é aprendizagem. Você vai aprendendo aos poucos, tomando conhecimento, atuando, errando. Olha só, tem coisas que você só aprende errando. Aliás, eu diria que quase 80% da aprendizagem que a gente tem na vida é errando, fazendo a coisa errada para depois fazer a coisa certa. Mas você precisa articular com as pessoas, você precisa se fazer conhecer. As pessoas têm que saber o seu nome, você tem que participar de grupos de estudo, você tem que participar, quando você puder, do centro acadêmico da universidade, você tem que participar dos debates, você tem que ler os textos apresentados nos grupos de pesquisa, você tem que fazer pesquisa, você tem que participar de reuniões, você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo universitário, você tem que conhecer pessoas, você tem que ir, sentar no café com seus amigos, num bar, você tem que dialogar. Isso tem a ver com política, tem a ver com os links, com os vínculos que você vai criando ao longo do tempo, as amizades, tá? Tem a ver com tudo isso. Isso é muito importante. Então, eu sempre falo, o elemento técnico eu costumo brincar, 40%, 30% daquilo que você precisa ser na vida. Ou vai influenciar 30%, 40% naquilo que você está pensando sobre a vida acadêmica e profissional. Os outros 70% e às vezes até 80% tem a ver com a política. As duas coisas devem estar casadas. Eu costumo dizer que não adianta o sujeito ficar 24 horas estudando, trancado, sem montar um diálogo com o mundo. O diálogo com o mundo é um dos elementos mais importantes. É óbvio, não adianta você só ter diálogo com o mundo sem ter uma preparação técnica, competência. Você precisa casar as duas coisas. Se eu tivesse que dizer para vocês algo de importante nesse nosso encontro, é exatamente isso. Você não pode esquecer dos aspectos da política e você não pode esquecer dos aspectos técnicos. Repito, a política tem a ver com a sua abertura para ter relações com o mundo, com as pessoas, com a universidade, com o mercado de trabalho, estar nos locais, ser lembrado porque você está lá e se apresentar tecnicamente preparado nesses locais. Não existe nenhum outro caminho mágico para você fazer isso. Você tem que fazer exatamente desta forma, vamos dizer assim. Ou seja, quando eu falo dessa forma, significa considerando estes dois elementos como desafios fundamentais quando você pensa no mercado de trabalho, na vida acadêmica, etc. Eu sou uma pessoa, conforme eu disse para vocês, que tem uma trajetória própria, eu participei, e aí é interessante eu dizer isso para vocês, isso tem a ver com honestidade, também. Nem tudo o que eu acabei de dizer para vocês eu fiz ao longo da minha carreira, mas uma parte eu posso dizer para vocês que eu fiz. Então, você vai ter que equilibrar esses dois elementos da política e da técnica durante toda a sua vida. Turma, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Logicamente, eu teria milhões de coisas para comentar com vocês sobre minha carreira, sobre a própria carreira na advocacia, os desafios, quais são as perspectivas mais específicas, os desafios contemporâneos com relação à tecnologia da informação, que eu acho que tem muita coisa mudando nesse momento. Cuidado para você não se cobrar muito com relação a tudo isso, é um universo esplêndido, mas que infelizmente tem gerado aí muita tensão para quem está pensando em adentrar o mercado de trabalho, depois no vestibular. Tem toda uma pressão do vestibular com relação a isso já também, tem a pressão da própria universidade, do mercado de trabalho, da família, etc. E isso tem gerado, infelizmente,
casos muitas vezes de depressão, ansiedade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a última observação que eu faço nesse vídeo é com relação a esse cuidado que você tem que ter contigo mesmo, né? De se autoplanejar, de tomar muito cuidado, saber que você precisa de um tempo seu também para a aprendizagem, para o trabalho, mas você precisa também ter o seu tempo de família e não se cobrar demais excessivamente, porque nós estamos num tempo onde as pessoas parecem, muitas vezes, se cobrar de maneira excessiva, o que tem criado aí crises, né, costumo dizer, de caráter psicológico e às vezes doenças graves nas pessoas. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Qualquer dúvida, questionamento que vocês quiserem me enviar, por favor, fiquem muito à vontade, tá? Eu não estou aqui para dizer verdades absolutas para vocês, mas para criar também vínculos, como eu disse para vocês, para fazer política no sentido de abrir as portas, abrir as janelas do mundo e criar laços, né, contato e diálogo. Quem quiser me encontrar aí pode me encontrar pelo Instagram, AleMudaSP, tá? Vocês me encontram com facilidade e podem me mandar lá uma mensagem, questionamentos sobre mercado ou qualquer outra coisa que você acha interessante para a gente dialogar. Basicamente isso. Um abraço para todos vocês.